o Papo de Sexta de hoje está muito especial. Eu estou recebendo aqui uma pessoa que tem realmente um currículo maravilhoso, é alguém que realmente é relevante aí para a sociedade. Mas antes de apresentar este meu convidado, eu quero pedir a você aquela gentileza de sempre. Segue a Web Rádio aí nas redes sociais, tem o Web Rádio no Instagram, tem no Facebook e agora no canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, dá essa força, se inscreve no canal, faz um comentário, ativa o sininho e assim você nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho de Jesus para muito mais pessoas, tá bom? Combinado? Bacana? Bom, ele é uma pessoa muito especial, tem um currículo, como eu disse, é bacharel em Educação Física, também é pós-graduado em Fisiologia e Biomecânica, treinamento resistido, pós-graduado em Bodybuilding Coach, personal trainer há mais de 12 anos, meu Deus, idealizador do projeto social esportivo Lutron. Também é casado há 15 anos, é pai da Júlia, uma lindona, tá com a gente aqui no estúdio, mas não quis aparecer não, viu? Mas olha, eu quero dar agora as boas-vindas para ele. Tiago Miranto, seja bem-vindo ao Papo de Sexta, meu irmão. Fala, pastor Samuel, tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa, nesse papo aberto e descontraído, que nós vamos trazer aqui muita informação. Sim, bacana. Olha, quero já te agradecer, viu? Sei que a vida aí tá uma correria, né, Tiago? Mas isso que é o legal da vida, né? Tá sempre em movimento. Sempre em movimento. A gente vai falar um pouquinho disso daí, né? Na questão aí da área da saúde e tal. Mas, Tiago, só assim para conectar a nossa audiência, conta um pouquinho da tua história. Por exemplo, você tem aqui, né, um currículo nessa área da educação física, sim, você se especializou nisso, né? Foi uma vocação isso? Veio de família? O que te levou a realmente se formar nesta área da educação física? Pastor, eu sempre gostei muito da área de esporte. Tá. Porém, lá no passado, ainda na área esportiva, dentro no meio cristão, era muito um preconceito, existia um preconceito sobre essa parte de usos e costumes e vinha aí, mas eu sempre gostei muito de esportes. E aí eu fui desenvolvendo essa parte do esporte, daquilo que eu gostava, e chegou um momento na minha vida que eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de me atualizar. Eu sou o primeiro da minha família a estar em uma faculdade, pós-graduação e tudo mais. E o que me levou a escolher a educação física foi algo muito peculiar. Foi o meu pai, que ele tinha um problema de saúde. Olha que interessante. E hipertenso e tudo mais. E por conta disso eu resolvi, falei assim, não, eu vou conseguir mudar a vida dele, cuidar da saúde dele através do esporte, eu vou fazer com que o esporte seja relevante na vida dele, então eu vou ingressar na educação física, que eu tenho certeza, se eu posso ajudar ele, eu posso ajudar muitas pessoas. Que bacana, cara. Infelizmente, no último ano de faculdade, ele veio a falecer. Tá. Ele não me viu sendo formado, né, me formando, sim, mas ali veio um legado, uma missão de usar mesmo assim a educação física para mudar a vida das outras pessoas através do esporte, da prática esportiva, se manter em movimento, manter o corpo sadio, manter os cuidados com o nosso ser que é triuno e fazer com que o esporte seja relevante não somente para fins competitivos, mas principalmente para os fins de saúde, não só estéticos, mas de saúde. Bacana, eu tô nessa fase aí, mano. Eu tô nessa fase aí da educação física para saúde, mas, meu irmão, olha, mudar hábito, hein? É um desafio, hein, Tiago? Exatamente. Eu sempre falo que o nosso corpo, ele preza sempre pela lei do menor esforço. Eu tô nessa daí. Pra gente ficar em casa, sentado, assistindo um filme, comendo uma pipoca, é super fácil, cômodo. Você passa horas. Sim. Agora, pra você passar meia hora na academia, 1 hora na academia, parece a eternidade. Rapaz, 10 minutos na bicicleta, pra mim, né? Eu realmente precisei de, assim, ir pra academia, né? Por uma questão de saúde mesmo, né? E eu e minha esposa nos juntamos, né? Um dando apoio ao outro, né? Ela é muito mais disciplinada do que eu, né? Então a gente tem ido pelo menos 3 vezes por semana. Ótimo. Aí o pessoal fala, não, o ideal é 5. Eu falo, irmão, 3 para mim já é... Mas essa é a questão. O ideal é aquilo que você consegue cumprir. Tá. Porque, como eu falei, nosso corpo ele preza pela lei do menor esforço. Se você coloca uma meta inatingível,
você mesmo se sabota, você mesmo se bloqueia. Sim, Se sim. você fala, não, eu vou 5 vezes na semana, só que você sabe que você não consegue porque você tem as suas rotinas diárias. Sim. E aí você pega na primeira semana, você não consegue ir às 5. Automaticamente você cria um ponto na sua cabeça de frustração. Pô, Tá, essa semana eu já não cumpri a meta. tá. Aí tem um feriado, aí tem outro problema, aí você não consegue nem 3 vezes na semana, você vai 2. Aí você fala, nossa, fiquei mais longe ainda. E isso vai criando uma sabotagem dentro de você. Então, o que Sim. eu sempre falo para meus alunos é: Thiago, eu consigo. Tem pessoas que falam, eu consigo ir 5 vezes na semana. Eu falo, beleza, então vamos começar com 3. Ah, legal, legal. Ah, Já, mas já por dá... não, por quê? Porque se ela conseguir 5, ela ganha aquela sensação de satisfação. Sim, De... até assim de conquista, né, Thiago, né? Exatamente. De ter ido além do que ela tinha se proposto, né? Exatamente. Ah, eu É, consigo 5. Ah, mas eu fecho 3. tá, Das 3, eu fui às 3. Beleza, cumpri a meta. tá, Ah, não, eu legal. consigo mais um dia. Opa, um benefício a mais. Você vai liberando dopamina, você vai liberando serotonina. São hormônios do prazer que façam com que você se sinta realizado, Que legal. que sinta realmente um conquistador. E aí você consegue avançar, você consegue melhorar e você consegue atingir outros patamares. É, o que você está falando é mais ou menos assim, tipo a pessoa que não tem o hábito da leitura, né? Aí Exato. se ele quiser pegar aquele livro já Não adianta de começar. 500 páginas. Não adianta começar por a Crônica de Nárnia. Não. Começa aí, irmão, com aquele livrinho lá de 10, de 15 páginas, você vai criando o hábito, né? E a coisa vai avançando, né? Isso é Mas, muito legal, mas muito o legal. interessante da leitura, pastor, é que eu gosto muito de ler É, e eu estimulei a minha filha a leitura desde o ventre da mãe dela. tá. Então, quando ela ainda, minha mulher ainda estava gestante, toda noite eu parava e fazia leituras com ela na barriga. Que legal, cara. E isso, depois que ela nasceu, eu fui dando vários livros para ela, Sim. a Bíblia infantil, livros infantis, e ela foi desenvolvendo esse gosto pela leitura. Hoje, graças a Deus, ela tem um hábito muito bom de leitura. É Eu um tenho certeza hábito que ela, muito saudável, né? e ela lê mais livro que muita gente. Olha que legal. Só esse ano, podemos colocar aí que ela já leu pelo menos uns 6 livros. Olha que bacana. Na verdade, né, você falou algo sobre a mente humana, né, que é muito importante. O nosso cérebro, o pessoal não gosta muito que fala isso, mas a real é que ele é preguiçoso, né? Muito. Então, se a gente não tiver estímulo, né, na verdade a questão motivacional para o ser humano, e eu costumo dizer principalmente para o povo latino, parece que o povo latino-americano ainda é mais emotivo, né? Sim. Precisa realmente de ter esse lado motivacional sempre aquecido para conseguir caminhar e conseguir ir adiante, né? Eu vou além. A nossa, não questão da preguiça ali, mas é a questão do gasto energético. Você lê, demanda um gasto energético. Se você treinar, você demanda um gasto. E todo esse gasto energético, ele exige ele cria uma exaustão. Sim, E como eu falei que o nosso corpo ele é predisposto a não fazer nada, então ele recompensa quem não faz nada, dando aquela sensação de saciedade. E aquele incômodo de você se cuidar, de você ler, de você fazer alguma coisa além, isso gera um transtorno. Porém, é isso que faz o ser humano viver. tá. É isso que faz o ser humano ter a qualidade de vida. É isso que faz o ser humano viver uma vida melhor. Não simplesmente aos trancos e barrancos, mas ter qualidade de vida. Dormir uma noite bem dormida, Sim, ter um sim. dia produtivo, fazer as coisas diárias. Porque o nosso envelhecer, a gente não sabe até quando nós vamos. Na verdade, uma das coisas, né, que, assim, o nosso médico, né, comentou conosco, né, falou, olha, se vocês não cuidarem, né, da saúde, no que diz respeito a criar massa muscular, no que diz respeito a cuidar melhor da tua saúde, daqui a pouco você não vai conseguir levantar um balde, né, Exatamente. porque nós estamos tendo uma vida um pouco mais longa do que as gerações anteriores, né? Porém, E mais aí, sedentárias do que as anteriores. mais né? sedentárias, mas aí envelhecer com qualidade de vida é justamente isso, né? É. É você ter um corpo saudável, não é aquele corpo que o pessoal aí, né, da mídia, da moda diz, não é isso, né? Não, Mas é um corpo saudável, é ter massa exatamente. muscular, é conseguir fazer algumas coisas que às vezes a gente não consegue se não estiver bem fisicamente. Eu, por exemplo, Thiago, me preocupei muito com isso, por isso fui ao médico, né? Tava me dando muito cãibra, cara. Eu não tinha cãibra. Certo. E aí, qualquer virada na cama assim, cãibra. Eu falei, mas está acontecendo?
Aí um dia fui trocar uma lâmpada em casa, subi na escada, a perna começou meio que tremer assim, né? Falei, Sim. tô com algum problema de saúde. Cheguei lá, o médico falou, não, cara. É só fraqueza. É só fraqueza. É só falta de músculo isso aí. Exatamente. Né? Precisa de ter atividade física. Ele me perguntou, o que o senhor faz? Eu falei, eu fico sentado o dia inteiro. Porque o meu trabalho é assim, né? Aqui na rádio, estou sentado. Aí vamos para o computador. O pastor está sempre ali, né, na frente do computador, preparando as coisas, tá? É sentado. Exato. Então ele falou, cara, você precisa de uma atividade, não tem como, né? E aí foi isso mesmo. Eu comecei a fazer atividade física e nem é uma atividade tão intensa, como eu já compartilhei contigo aqui. A gente vai 3 vezes por semana na academia, né? E, cara, já parou as câimbras. Eu comecei a sentir já que a musculatura estava melhor, entende? Então, assim, às vezes nem é um grande esforço, né, Tiago? É só uma mudança pequena. Começa com isso, né? Porque aí o seu corpo também ele acostuma com isso. Tá. Então ele vai sempre pedir algo mais. Tá. Então é igual nós vemos aí criança que quando começa a caminhar, para ela ficar em uma posição bípede é um desafio imenso. Sim. Ela afasta as pernas, começa a fazer aquela caminhada meio desequilibrada até o momento que fica algo muito rotineiro e comum. Sim. Hoje nós caminhamos para lá e para cá, porém, quando vamos passando a idade, nós vamos perdendo massa muscular, nós vamos perdendo densidade óssea e isso volta a ser difícil. Tá. O que eu falo para as pessoas de se cuidar, de estar em uma academia, não é somente a fins estéticos, é fins de envelhecer com qualidade de vida. De você chegar na melhor idade da sua vida, a terceira idade, e você conseguir fazer as atividades comuns do dia a dia. Por exemplo, tomar um banho sozinho, Sim, sim. ir ao banheiro sozinho, se trocar sozinho, deitar, levantar sozinho, pegar, cozinhar, fazer as coisas sozinho. E essa autonomia que você já te perde. dá, né? Já te dá uma qualidade de vida, né? Fantástica, né? E é isso que, principalmente a produtividade. Hoje, o mal do século se chama burnout, é uma das doenças psíquicas que faz com que o estresse mental deixe a pessoa totalmente inválida, improdutiva, porque ela não consegue assimilar, ela fica numa situação muito pesada por conta de não conseguir destilar, encaminhar aquele estresse do dia a dia, do trabalho, da rotina, ela não consegue, não canaliza isso a lugar nenhum e o corpo vai sofrendo. Sim, e aí foi isso que sim. eu falei para você, voltando lá, pelo qual motivo eu entrei na educação física, justamente por isso. Porque o esporte, ele tem um poder social, ele tem um poder na educação, Sim. que ele melhora a qualidade de atenção e A tudo própria mais. disciplina também, a disciplina né? e o respeito. O esporte, ele tem nessa questão disciplinar, é muito bacana, né? Muito. E também, ele tem, além do fator social, ele tem um fator de qualidade de vida. Então, ele entra em vários aspectos. Infelizmente, eu não consegui aplicar isso na vida do meu pai, que ele faleceu no início do ano, daquele ano que eu estava me formando. Tá. Mas, a partir dali, eu comecei a me aprimorar em treinamento de alta performance, porque eu vou entender como que trabalha os atletas e eu consigo trabalhar com qualquer pessoa. E você trabalha com atletas hoje, Tiago? Assim, você dá esse tipo de vamos dizer, não sei se é consultoria o termo, Sim. né? É isso ou não? Para alguns atletas eu presto consultoria na base ali mais no online, Tá. mas os meus alunos, todos eles, a maioria são pessoas que querem qualidade de vida. Tá. Tenho desde adolescente, eu treino desde adolescente até pessoas da terceira idade. Que bacana. Então, eu que tenho bacana. alunos de todas as faixas etárias e alunos que eram sedentários, idosos e tudo mais, que tinham os exames todos alterados, que não conseguia fazer nenhum exame lá direito no cardiologista, que hoje eles estão sendo parabenizados pelo cardiologista Que porque bacana. eles evoluíram de uma forma fantástica. Então, e principalmente pelo fato é que nós, cristãos, precisamos entender que nós precisamos ter o fator mordomia com aquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, a nossa saúde. Sim. Como é que nós vamos levar o evangelho a todas as nações se a gente não consegue sair daqui no posto que fica lá de casa sem pegar o carro? Na verdade, esse cuidado, né, com o corpo, para o cristão, muitas vezes, né, as pessoas até ensinaram isso equivocadamente, né? Paradigma, né? Que esse cuidado com o corpo era equivocado, né? Porque o Exato. corpo vai ficar, o corpo vai virar pó, nós temos que cuidar da alma, cuidar do espírito, né? Mas, na verdade, Deus nos fez esse ser com corpo, com alma e com espírito. Nós somos Então, um ser triuno, então precisamos cuidar das três partes. sim, tudo tem que ter equilíbrio, né, Tiago? Exatamente. Eu vi uma pregação do pastor Luciano Subirá que ele mencionou uma frase de um escocês, um missionário escocês
de 29 anos, muito sedentário, um cristão exemplar, viajava para vários lugares do mundo pregando a palavra, alguém realmente cristão de verdade, fazendo a obra de Deus, só que com aos 29 anos ele entrou em um estágio de doença terminal e veio a óbito. Puxa. E antes dele vir a óbito, ele fala que Deus entregou para ele uma mensagem e o cavalo, e ele matou o cavalo. Você vê que... Por conta do quê? Aí Deus deixou, vamos supor assim, tudo na mão dele. A responsabilidade dele de entregar o evangelho. Só que ele interrompeu um propósito de Deus na vida dele, Sim. porque ele esqueceu de cuidar do corpo, corpo dele. Na verdade, assim, o pessoal ainda precisa de ter um aprendizado nesse sentido, né? Para se conscientizar. Eu sou um exemplo disso, né? Esse mês... faço 58 anos e comecei a atividade física faz 2 anos. Excelente. Então, assim, durante todos esses anos, né, tipo aí 56 anos da minha vida, nunca me preocupei, a não ser na adolescência, né? Na adolescência a gente acaba indo para uma academia de luta, uma coisa, nem era o esporte em si, era mais uma atividade ali, né? Mas passou aquela fase, não fiz mais nada, né? Nunca fui fã de futebol, assim, de jogar, né? Então, nunca tive habilidade para isso. Então, também não foi uma área que, às vezes, alguns até jogam futebol, ajuda, né? O cara não vai na academia, mas né, faz alguma atividade. E eu não. E aí, agora, recentemente, aí com 2 anos, né? É que a gente voltou a fazer uma atividade. E eu vejo, assim, que realmente é um paradigma a ser quebrado, né? Nós precisamos falar sobre isso, né? São 2 paradigmas que precisam ser quebrados. A primeira é que cuidar do corpo é narcisismo, não é? É uma obrigação que Deus nos deu. É mordomia, né? Mordomia com aquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, nossa saúde, nossa vida. Se Deus deu a vida dele para que nós tivéssemos vida, nós estamos matando aquilo que Deus deu para nós. Se parar para pensar, é isso, né? Porque as pessoas precisam entender que o suicídio, até o termo muito forte de falar, não é somente aquela pessoa que vai lá e dá um fim na sua própria vida de uma forma trágica, mas também a pessoa que vai se matando se ele administrar mal o corpo, ele não vai viver o que poderia, né? Exatamente. Então... E aí são 2 paradigmas. E o outro paradigma que o cristão tem é que o cristão não bebe, mas o cristão come. Aí o cristão... Isso não é paradigma, não. É bem verdadeiro. Aí tem o cristão que tem um pecado gospel, que a gula é pecado. Na verdade, irmão, se você comer muito, faz atividade, você queima caloria, né, Tiago? Não pode ficar só comendo. Exatamente, não só o controle com a qualidade, mas com a quantidade. E existem problemas que, infelizmente, nós enfrentamos. Eu vou entrar nesse ponto, que é a primeira vez que eu falo isso. Depois que meu pai faleceu, eu entrei num estágio de depressão muito severa. Tá. Eu tinha sofrido um acidente anos antes, cortei a perna, tomei muito antibiótico, sofri um acidente muito sério ajudando uma pessoa, e tomei 22 pontos na perna, fiquei parado, tomando antibiótico. Que idade você tinha mais ou menos aí nessa época, Tiago? Olha, eu tinha mais ou menos ali uns 25 anos, 27 anos por aí. Tá. Eu sofri um acidente, fui ajudar uma pessoa e um vidro caiu na minha... Ia cair nela, ia ferir ela de uma forma severa, eu no susto levei a perna e cortou a minha perna e eu sofri esse acidente. Depois eu fui para emergência, foi feito esse trabalho de sutura, tudo mais, só que depois disso eu tive que tomar muito antibiótico porque foi muito sério o acidente. A recuperação foi prolongada. Muito. E aí em 2011 meu pai faleceu em fevereiro e meu avô em maio. Puxa, sim, na sequência. Na sequência. E depois disso eu entrei num estágio de depressão severa. Eu falo que a minha filha que tá aqui comigo, ela é meu porto seguro porque foi ela que me trouxe de volta à vida. Olha que bacana, cara. Eu passei vários meses daquele ano em uma depressão totalmente profunda e minha mulher me dando um suporte fenomenal. Olha aí. E foi a gestação dela que realmente me fez voltar a viver. Trouxe assim, a alegria, né, de viver, o motivo de viver, o Exato. sentido para a vida, né? Que benção. E aí eu peguei, depois disso, eu desenvolvi alguns problemas de saúde decorrente
desse problema. Então eu falo que muitas vezes os problemas que você enfrenta de sedentarismo, de obesidade e tudo mais, não está somente correlacionado a um problema único, exclusivo. Existe a depressão de forma endógena e exógena. Tá. Então tem a depressão que nós adquirimos através de uma forma exógena, que é um choque, como aconteceu com o fato do meu pai virar óbito. Sim. E tem a depressão de uma forma endógena, que são a síntese dos hormônios que nós liberamos, como dopamina e serotonina. E a pessoa pode estar com algum problema, às vezes, hormonal, e isso traz como consequência uma depressão. Um processo de depressão. E aí, depois disso, eu acabei entrando num processo muito sério. Eu treinava muito bem. Eu parei de treinar e evoluí muito no meu peso nessa questão. Até hoje eu luto com esse fator da saúde. Sim. Justamente é o que eu falo. O que me mantém vivo hoje é porque eu não parei de treinar. Entendi. Porque eu não parei de me cuidar. Então, são situações que... E aí, esse paradigma que nós temos no nosso meio é de que cristão não pode treinar, não pode cuidar da saúde, porque é pecado, é narcisismo e tudo mais, culto ao corpo. Só que aí nós temos aquele pecado gospel, que é a gula. É verdade. Que eu falo que, sim, nós precisamos entender que a gula também é pecado e ela é extremamente séria. Ela mata muitas pessoas através do fator de sedentarismo e obesidade. É uma das doenças que mais matam na sociedade hoje. E desencadeia, né, uma série de doenças que, para a pessoa lidar com elas, né, vai perder totalmente a qualidade de vida. A gente vê, por exemplo, o diabetes, né, como prejudica as pessoas, a hipertensão, como prejudica as pessoas, e na verdade a pessoa acaba não podendo viver e fazer algumas coisas que poderia, né, por conta dessa questão. É limitante, né? Eu falo que quando meu pai entrou com esse problema de saúde, ele, no final da vida dele, ele fez quase 6 anos de hemodiálise. Puxa. E só quem acompanha, ou quem passou, ou quem passa pela hemodiálise, sabe o quanto que isso é desgastante para a pessoa. Sim. Ficar 4, 5 horas de uma sala de hemodiálise, 3 vezes por semana, olha o tempo que você perde de vida. É uma coisa absurda, né? Então, são coisas que nós precisamos pensar, pastor. Dá para evitar, né, Tiago? Dá para prevenir muitas coisas. Atividade física regular, de uma forma moderada e intensa, como o senhor vem fazendo, ela evita pelo menos 40 problemas de saúde que a sociedade 40 problemas? E que acumula dentro do SUS, na UPA, de um hospital. Então, grande parte, vamos lá, vamos chutar, 1/4, vamos lá. Tá. 1/4, 1/3 daquelas pessoas que estão lá na fila esperando para o atendimento poderia ser evitado se ela tivesse uma rotina de cuidado com a própria saúde. E não é nada exagerado, né, Nada Thiago? exagerado. Nada exagerado, né? Nada exagerado. É um treinamento de uma forma moderada e intensa, sob orientação de profissional, de pelo menos 2, 3, 4 vezes na semana. Olha aí você vai regrando isso e automaticamente você vai melhorando essa condição. Bacana. E aí você vê que você consegue ir além com aquilo que você faz de uma forma controlada. Então, assim, a dica que você deixaria, né, com relação a essa questão do cuidado com o corpo, né, é dar o primeiro passo, né? Sempre. Faz alguma coisa que te tira da zona de conforto, né, Tiago? Principalmente, é você pensar naquilo que mais te motiva a viver. É você pensar naquilo que você deseja ver até o seu envelhecer. Tá. É você com qualidade de vida? É o seu filho? É o seu neto? Alguma coisa, você tem que buscar essa referência. Ah, mas eu quero viajar pelas nações até os 80 anos. Tá, então você tem um propósito. Então faz por onde, Você não chegará da forma que você está, com falta de cuidado pessoal e fazer o que você quer fazer. Bacana. Então você tem que ter um objetivo de vida. Ah, eu quero chegar aos meus 70, 80 anos caminhando, praticando esporte, correndo, brincando com os meus netos. Então, beleza, a partir de agora você tem um compromisso com você. Tá. A partir desse momento, você precisa que pelo menos 3, 4 vezes a semana você esteja cuidando de você. Para que você consiga cuidar dos outros, para que você consiga aproveitar a sua vida, você precisa ter esse compromisso pessoal. Você sabe, no começo da minha atividade física, né, eu e minha esposa, às vezes vinha na minha cabeça, cara, e não sei se você já ouviu isso de alguém, talvez você lida, né, com tanta gente nessa área, né? Sim. Mas vinha na minha cabeça assim, eu tô perdendo um tempo aqui nessa academia, fazendo isso, que eu poderia estar resolvendo aquela outra coisa, aquele outro projeto, aquela outra tarefa, e eu tô aqui, né? Para mim parecia, no início, perca de tempo, cara. Exato. Não, isso é um fato porque nós somos muito imediatistas. Tá.
como o senhor mesmo mencionou, o senhor ficou mais de 50 anos parado, e aí quer que em 3 meses resolva todos os problemas. Não vai ser mais ou menos por aí. Não será dessa forma, será de uma forma realmente trabalhosa, mesmo porque você vai colocar o teu corpo para fazer um trabalho que ele já não estava acostumado há mais de 50 anos. Sim. Ele estava acostumado a ficar tranquilinho ali. Então precisa ter paciência. Eu repito esse pensamento. O que é melhor? Você ficar ali 40 minutos dentro de uma academia cuidando de você, ou você ficar 2, 3 dias numa cama de hospital? Não, assim, é que as pessoas às vezes não percebem, né, que isso uma hora ou outra vai trazer, ou seja, vai cobrar a conta, né? O sedentarismo, às vezes, no primeiro momento, né, mas vai cobrar a conta, né? Eu sempre dou palestra em empresas, escolas de formação de segurança, vigilante e tudo mais, e sempre que eu vou palestrar, pastor, eu faço uma comparação. As pessoas vão entender muito bem que ainda é uma forma muito utilizada, que é o cartão de crédito. A nossa vida ela é um cartão de crédito. Cartão de crédito, se o senhor chegar no posto, vai abastecer, passa o cartão. Ah, vai no mercado, comprou, passa o cartão. Vai numa lanchonete, passa o cartão. Beleza. Você gastou dinheiro? Não gastou. Você passou o cartão. A ideia é que é o cartão, né? Só que chega no final do mês, vai virar conta. A fatura chega lá na sua porta. E não adianta você falar, não vou pagar. Não vou pagar. A vida é da mesma forma, só que a diferença é que quando a conta da vida chega, você tem que pagar de forma integral. Entendi. Ó, já fica então para você que está com a gente nesse primeiro bloco aqui do Papo de Sexta, já fica a dica aí, né? Cuidado como você está usando o cartão de crédito da sua saúde, né, Tiago? Né? O cartão que Deus te deu. Vai cobrar a conta, entendeu? Vai chegar. E não tem como parcelar, não tem como jogar a conta para outro dia. Para outro, né? Não tem como. Então, não tem refis aí nessa questão, não. O cartão de crédito da sua saúde, viu? Mas, ó, eu costumo falar aqui, Tiago, quando a conversa é boa, a hora voa, né? Já foi o primeiro bloco desse papo gostoso com o nosso querido Tiago Mirantos. Tiago, já deixa aí o @ aí pro pessoal tá te seguindo aí nas redes sociais, por favor. Beleza, é muito fácil. Todas as minhas redes sociais é @Tiago Mirantos, Tiago sem H. Ó, aí, Tiago legal. Mirantos, me acha em todas as redes sociais. Você sabe que quando eu procurei ali, né, eu não tinha pego com você a rede social, né? Eu já fui lá, Tiago, na hora. Facinho. Né? Facinho. Ó, não tem underline, não tem traço, é Tiago sem o H, Tiago Mirantos. Lembra que tem o S no final aí. Tiago Mirantos, né? @Tiago Mirantos. Segue ele no Instagram, tá no Facebook também? Facebook, eu uso pouco, mas eu tô lá. Tá. As redes sociais que eu mais utilizo ali é o YouTube, o Instagram, e aí tem outras redes sociais também, o WhatsApp. Nas minhas redes sociais tem um link na qual você me encontra em todas as redes sociais. Então, se você está gostando do papo, está querendo ter aí algum tipo de aconselhamento, acompanhamento, consultoria, né, com o Tiago, manda um direct lá no Instagram. Tiago, eu preciso falar com você. Mais ou menos isso, né, Tiago? Manda lá que eu tenho o maior prazer de ajudar. Olha aí que bacana. Né? Ó, a gente vai para o nosso break e na volta a gente vai falar um pouquinho mais agora de uma nova fase que o Tiago está vivendo na vida dele. É um propósito, um chamado, uma vocação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você continua ligadinho com a gente. O Web Rádio, tá todo mundo ligado. Sabe, Tiago, que tem alguns que não são mais templo do Espírito Santo, irmão. São catedrais. Catedrais. Você conhece essa, né? Então, não se torne uma catedral. Você foi chamado para ser templo, né? Então, olha, cuida da saúde, que é muito importante. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida do Tiago no que diz respeito à chamada, à vocação, propósito, né? Tiago, eu estava vendo aqui que tem um projeto social, né? Que você idealizou. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Tem a ver, assim, com a tua vocação cristã, com o teu propósito de vida? Sim, pastor. Na verdade, como eu falei, Deus me deu essa profissão, como trabalhar na área da saúde, cuidar da saúde, cuidar das pessoas. E quando eu me formei, a primeira convicção que eu tinha é usar minha profissão para ser um diferencial na sociedade, como cristão e como profissional. Que bacana, cara. E a partir do momento eu comecei a trabalhar com futebol lá na Zona Leste e eu comecei a dar aula de futebol todos os sábados para as crianças de forma gratuita. Tá. Então nós somente no futebol nós atingíamos na média de 50 crianças
lá da Zona Leste. Que legal, De cara. forma gratuita, todo sábado eu conseguia recursos do meu próprio bolso ali, né, comprando material, e aí nós fomos fazendo esse trabalho Era social, tipo uma escolinha. tipo uma escolinha, Que todos os legal. sábados, era gratuito, com o objetivo ali de tanto de tirar eles das ruas, com acesso à criminalidade, acesso às drogas, e ser realmente um diferencial, tanto é que o projeto, eu exigia deles o boletim escolar. Tá, tá. Então, Para fazer parte, tinha que estar indo bem na escola também. e comportamento. E Legal, aí hein? eu comecei esse projeto, dali ele avançou com minha mulher, ela é professora de dança, não é à toa que minha filha também, ela é da dança. Hoje ela tem 12 anos, indo para 13 anos, ela tem 10, quase 11 anos de balé. Olha aí, já nasceu bailarina. Já nasceu bailarina. O pai lendo o livro e a mãe já aí falando de dança aí, tá vendo? Eita. A minha mulher dançou na igreja até o seu 8º mês de gestação. Olha aí, E rapaz, isso é depois que ela interessante. teve 1 mês, 2 meses depois, ela já estava novamente no Ministério de Dança. E muitas vezes ela dançou com a minha filha naquele suporte no Que corpo. bacana, que Então legal. já foi inserido isso nela. E hoje minha filha ela segue a carreira da dança, Que participa bacana. de competições, muitas premiações e um orgulho nosso aqui. Ah, legal, bacana, bacana. Ela tá timidona aí, não quer aparecer na cena, né? Mas, né? Quem sabe no final. Quem sabe, hein? Ô, Júlia, depois você fica ali do lado do paizão ali, Júlia, aí, ó, o Dá teu um sorriso aí, dá um oi ali, ó. Embelezar. Né? Vai embelezar o nosso papo aqui, poxa, né? Mas, e aí, Thiago, esse projeto, ele ainda tá ativo ou hoje não mais? Por conta da pandemia, por conta do custo alto que ele me tinha, pastor, eu acabei paralisando ele por um período, mas agora eu estou retomando esse projeto. Dentro dos desafios que esse ano está me propondo, eu Sim. estou tentando fazer com que, com alguns parceiros, eu consiga fazer esse projeto voltar. Naquela época, nós tínhamos, além do futebol, a Kellen ministrava aula de dança e contemporâneo, da jazz, e eu tinha um colega que ele fazia parte do jiu-jitsu. Então tinha além do futebol, tinha a dança e Dança, tinha a as arte artes... marcial. Que Exato. legal, cara. Ao todo, a gente atingia ali uma média de 150 crianças. Puxa, bastante, meu. E aí, só que precisamos parar por diversos motivos. E aí, demos uma pausa aí por conta da pandemia e tudo mais, mas agora estamos tentando retornar isso por conta desse chamado realmente que Deus me passou, que é de transformar vidas, de ajudar as pessoas, estar sendo relevante na sociedade como cristão, como profissional. Bacana, bacana. Na verdade, né, o nosso chamado, eu costumo dizer que ele é integral, né? Então, nós precisamos realmente colocar tudo aquilo que temos e somos, né, à disposição do reino. Exato. O nosso chamado, ele não é um chamado, então lá no meu trabalho eu não vou agir, ou não vou trabalhar ou servir como um cristão. Não, você é cristão o tempo todo. Exatamente. Né? Nós não Então, vivemos para ser empresários de sucesso. Nós utilizamos o sucesso do empresariado para sim, levar o exatamente. reino, né? Na verdade, o missionário empresário, né? Exato. Eu tenho uma frase que eu sempre digo para os irmãos, que nós estamos em missão, né? Tem o missionário, lógico, né? Vocacionado, o missionário que está lá no campo e ele abdicou de muitas coisas para desenvolver o chamado dele neste formato. Específico. Mas ele é missionário e nós também somos missionários. Sim, a todo Todos momento. estamos em missão, né? Então, uns vão nessa missão específica, né? Outros estão aqui dando suporte a essa missão. Então, estamos todos em missão. E você está vivendo aí um novo momento da tua vida, né? Exato. Nós estamos na cidade de Ribeirão Preto, né? Você que está nos acompanhando, a Web Rádio ela tem um alcance nacional, né? Então, você que está em outros lugares, só para entender um pouquinho aqui do nosso papo com o Thiago, Thiago está aqui em Ribeirão Preto, estamos em Ribeirão Preto, Sim. E Deus tem te chamado aí para um outro desafio, Thiago. Exato. Eu comecei a expandir além do projeto com a capelania. Hoje, esse mês, fazem 10 anos que eu sou capelão militar, Sim. que eu estou há 2 anos dentro do BAEP e da 3ª Companhia da Polícia Militar, fazendo capelania todos os sábados, às 7 da manhã.
E aí Deus vem me chamando para cada desafio maiores, cada vez mais. E qual é o maior desafio agora que chegou pro Tiago? Ano passado um pastor amigo meu, ele falou para mim assim, Thiago, você é muito engajado, estudioso, gosta de estar atento ao que está acontecendo no cenário brasileiro, por que você não entra na política? Eu falei, pastor, eu nunca tive essa questão de política. Eu nunca fui político, eu gosto de estar informado, porque eu sei em quem eu vou votar, eu sei em Sim, quem eu votei, e eu sim, cobro até hoje as pessoas em quem eu votei. Eu mando mensagem, mando e-mail, sim, faço com que o meu voto faça valer a pena. Isso deveria ser todo cidadão. sim, sim. Mas eu faço isso, e aí ele me falou isso, eu deixei falar, pastor, vamos orar e vamos ver qual que é a vontade de Deus. Tá. No final do ano passado, Você não descartou aquela de possibilidade. maneira alguma, mas Tá. deixei ela ali porque eu não me sentia naquele velho preconceito que nós tínhamos de que a política e religião não se misturavam. Sim, Só sim. que aí eu comecei a ver tanta injustiça que vem acontecendo com nós cristãos. Tantas leis, tanta burocracia para que nós cristãos pudéssemos estar tendo a nossa liberdade religiosa. Quanta Sim, repressão isso vem acontecendo. sim, Quantas leis absurdas através do aborto, através de liberação de drogas, tudo que destrói a família. sim. E isso vem me incomodando cada vez mais. No final do ano passado, no final que eu digo ali, em outubro, mais ou menos, do ano passado, dois amigos, um já político, o outro não, falou assim, Thiago, por que a gente não entra na política? Tá. Aí eu falei, pô, aí eu lembrei do que o pastor falou. Eu falei assim, nossa, mas... E as coisas foram encaminhando de uma forma tão orgânica, pastor, tão de Deus, e eu não fiz força, Tá. eu não fiz sacrifício para estar nisso. E Tá. aí o André Rudini, que ele é vereador aqui em Ribeirão Preto, ele é do Partido Novo, e ele me fez esse convite formal. Falei, cara, deixa eu conhecer. Aí tinha um amigo meu que também estava engajado nisso, que ele também não é político, também entrou nessa fase, que hoje nós temos ele como pré-candidato a prefeito, que é o Marco Aurélio Martins. Sim. E ele falou, Thiago, eu vou me filiar ao Novo, fui convidado pelo Novo, passei pelo processo seletivo do Novo, por que você não vem com a gente? Aí eu recebi um outro convite, eu falei assim, então vamos orar e vamos ver. Aí depois de uma semana, eu entrei em contato com eles, depois de conversar com os meus pastores, conversar com o pastor Jefferson de Brodowski, que tem sido uma pessoa muito abençoada na minha vida nessa questão. E aí eu falei, não, beleza, então vamos. Como é que funciona? Aí o processo do Partido Novo, ele é totalmente diferente, na qual é o único partido que tem que ser feito um processo seletivo. É como Ah, uma tá. empresa. Sim, Para você sim. ingressar e tentar entrar em algum cargo político, você passa por pelo menos 4 estágios de avaliação. Tá. Você faz uma prova teórica, você faz uma prova de vídeo, você passa os seus dados, suas informações pessoais para o Diretório Nacional, que tem uma empresa terceirizada avaliando, e você passa por uma entrevista com o presidente municipal. Se você for aprovado dentro desses 4 etapas, Bacana, bacana, hein? aí você entra para poder pleitear uma vaga dentro da função que você escolheu, na qual o meu foi o legislativo. Tá. E aí, nesse momento, eu fiz esse processo, tudo. Antes de fazer todo esse processo, eu cheguei em casa, nosso momento família, chamei minha mulher, chamei minha filha e falei: olha, recebi o convite, Deus está encaminhando, mas eu não farei nada se minha família não estiver unido, Sim, se minha sim. família não me abençoar. Sim. Aí eu cheguei, conversei com elas de pronto falaram: não, nós vamos embarcar com você, vai na Tá. fé que a gente vai dar o suporte. Que E bacana. aí eu tinha a bênção dos pastores, a bênção da minha família, fui aprovado no processo seletivo do Partido Novo e hoje nós estamos ingressando nessa pré-campanha ao Legislativo de Ribeirão Preto, para ser um trabalho diferente do que vem acontecendo na nossa cidade. Uma situação em que Ribeirão Preto passa de um caos pós-pandêmico, na qual atingiu o mundo todo, porém um problema muito mais grave que acompanha desde as gestões passadas, que é um problema muito maior com a pandemia, que é a corrupção. E Sim. principalmente o descaso dos governantes com a sociedade. Ano passado, uma vereadora de Ribeirão Preto entrou com um projeto de lei que tinha como objetivo criar o Dia do Zé Pilintra em Ribeirão Preto. Olha aí. O Plano Municipal de Educação ele veio com muitos viés ideológico para ser implantado em Sim. Ribeirão Preto. Eu, juntamente com esse pré-candidato, nós fomos, juntamente com as pessoas de bem, cidadãos de bem, cristãos,
fomos batendo em cada porta de vereador e pedindo para que isso fosse retirado. Nós fomos nas audiências, participamos das audiências públicas, usamos a nossa fala como cidadão, exigimos que esse projeto municipal fosse votado, porém sem as pautas ideológicas. Graças a Deus nós tivemos êxito, pastor, porque seriam inseridos nas escolas questões ideológicas como feminismo, marxismo, ideologia de gênero, drogas e tudo mais, isso seria inserido no currículo do Plano Municipal de Educação e inserindo em todas as escolas. Não só escolas municipais, como as escolas privadas também, porque está dentro do município. Então, e eles têm que seguir, né, o mesmo plano, né? Porque ele é embasado pelo MEC. Sim. Entendeu? Sim. Então, isso veio lá do governo federal, essas armadilhas, e aí Deus foi incomodando, falando que o cristão precisa ter essa representatividade. Deus nos colocou para estar em todos os ambientes. O pessoal, às vezes, né, sempre faz essa conexão. A gente estava falando no primeiro bloco, né, de quebra de paradigmas. Sim. Em relação à questão da saúde. Exato. Mas também precisamos de quebrar paradigmas em relação à política, porque todas as vezes que a pessoa ouve a palavra política ou político, ele já alia uma palavra que você já disse, corrupção. Exato. Ou seja, todo político é corrupto, estigma, né? Todo político é corrupto, o crente vai chegar lá como luz, mas vai acabar se corrompendo e aquela coisa toda. E aí alguns preferem, então, ao invés de entrar na batalha, eu fico fora dela, mas não tem como ficar fora. E é uma coisa que eu gosto, pastor, que é uma coisa que eu nunca fugi de batalha nenhuma. Não, sim. Porque em tudo na minha vida sempre foi um desafio. Sim. Eu, como eu falei, fui filho de... Meu pai era mestre de obras, minha mãe ela era do lar, então minhas condições financeiras não eram boas. Então, para eu conseguir uma faculdade, eu tive que ralar de estudar mesmo. Sim. Ralar de estudar muito para que eu conseguisse uma bolsa na faculdade. E graças a Deus, aos meus estudos e tudo mais que Deus me capacitou, eu consegui uma bolsa 100% na faculdade. Bacana. Na verdade, assim, o que a gente percebe é que não tem como estar fora das batalhas. Não tem como. E essa, na área política, né, é uma questão que nós não podemos mais fazer vista grossa, né, Tiago? Pastor, nós precisamos realmente de sermos voz. Eu uso muito uma frase nas palestras que eu falo. Inclusive, eu estou com uma palestra nova, que é O Cristão na Política. Sim. Eu levei já essa palestra para o ensino médio lá do Colégio IAVEC. É que uso uma frase muito marcante do Martin Luther King, o pastor Martin Luther King. Sim. Em que ele fala, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Sim. Então, os maus só fazem o que fazem porque nós, cristãos, que temos princípios e valores, resolvemos ficar à margem da sociedade, deixando eles governarem e ditarem aquilo que nós somos obrigados a cumprir, porque a Bíblia fala que nós temos que estar sujeito às autoridades. Sim. Se nós temos que estar sujeito à autoridade, então imagina, aonde existe um país que cercia a liberdade, ele cercia a liberdade do cristão. Na verdade, né, se nós queremos ter bons governantes, nós precisamos realmente trabalhar para isso, né? Exato. Desde a base, desde a formação, infelizmente, né, quando você falou do viés ideológico na educação, é justamente para trazer essa ideologia, nas mais diversas formas, no cidadão do amanhã, né? Então, ele começa aqui com a criança, já vai incutir na mente dele esse tipo de ensinamento e lá na frente é o que ele vai viver, né? Então, se nós queremos realmente ter um governo justo, né? Um governo que realmente vai governar para todos, de forma que nós tenhamos, né, prosperidade, tenhamos paz, tenhamos liberdade, nós temos que trabalhar aí desde a base, né? Exato. Então, e aí, usando a Bíblia, pastor, vamos falar, Tiago, mas você está embasado na Bíblia? A palavra de Deus fala em Provérbios que quando o justo governa, o povo se alegra. Sim. E quando o perverso governa, o povo sofre. Sim. O povo geme. E é assim. E é a realidade, é o que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos sair do nosso comodismo, nos informar mais sobre o cenário do que está acontecendo, Sim. as batalhas que nós vemos enfrentando para que o cristão possa se manter livre de pregar a Bíblia, de viver a Bíblia. Porque até isso está sendo cerceado da nossa liberdade. Na verdade, né, a gente tem assim que pensar realmente num país, né, que tenha a liberdade como algo
primais, né? Nós não podemos jamais saciar a liberdade de ninguém. Jamais. E aí, no caso do cristão, ele também tem que ser livre, né? Para professar a sua fé, os seus princípios, os seus valores. Eu percebo assim que eles veem que o cristão, ele é realmente voz profética, Sim. né? E eles tentam calar essa voz, né? Então, hoje, através de leis, através dos governos, eles já fizeram isso em muitos lugares do mundo, né? Exatamente. Tem muitos lugares no mundo onde o cristão hoje não tem mais a sua liberdade, né? Não só não tem a liberdade, como ele é perseguido. Sim, pastor. sim. Países lá, janela 10 e 40, que é muito bem levantado esses dados, países da Coreia do Norte, China e outros lugares, que o cristão, ele não é só proibido de exercer sua fé, mas porém, se ele for pego com alguma parcela da Bíblia, ele pode ser preso até morto. Exatamente. É que o pessoal às vezes não tem a compreensão, né, Tiago, de que isso não acontece do dia para a noite, né? Esse muro, ele vai sendo construído tijolinho por tijolinho, né? E é uma batalha contra o inimigo mesmo, né? Nós temos que entender que não é contra os homens que nós lutamos, né? Não é contra outros candidatos de outro viés, qualquer que seja. A nossa batalha, ela é num nível mais acima, que é espiritual, mas nós precisamos desses combatentes que estejam presentes aí nas assembleias, sejam elas legislativas, às vezes no poder executivo, homens e mulheres com princípios e valores, né? Que defendam os nossos princípios, que defendam os valores e defendam a nossa liberdade. Exatamente. Porque o que nós temos que ter em mente, pastor, é que nós precisamos estar representando a sociedade. Sim. Nós precisamos defender os princípios e valores e o benefício da sociedade. E o que nós vemos aqui, o que me levou a essa indignação, porém sair da indignação e entrar na ação, é ver justamente isso, que hoje o executivo não faz nada para que a população tenha uma qualidade de vida. E porém o legislativo, que tem como obrigação cobrar e fiscalizar até, né? Perdão, é isso aí. Fiscalizar o executivo, não faz isso porque está comunado. E aí nós vemos poucos cristãos representados dentro do legislativo. Nós precisamos realmente de ampliar a nossa bancada com homens e mulheres, né, que tenham realmente esse temor a Deus. Exato. Tiago, como eu falo, eu já falei no primeiro bloco, a conversa é boa, a hora voa, nós estamos realmente partindo para o final de mais um Papo de Sexta, e eu queria sim dar a você agora a oportunidade, né, de deixar uma mensagem, seja na questão da saúde, que nós já comentamos no primeiro bloco, seja agora com relação à questão desse novo desafio, né, esse chamado de Deus para a tua vida. Nós sabemos que ainda não dá para fazer nenhum tipo de propaganda política, mas você já é um pré-candidato, é isso? Deixa bem claro que nós estamos numa pré-campanha. Sim. Que tudo será definido até o início de agosto e que lá sim começam a campanha, a partir de agosto, então. A partir de agosto. Então, nesse momento, nada mais somos do que pré-candidatos. Pessoas que estão intencionadas a participar desse pleito. Sim. Porém, nada em oficial. Eu me dispus a estar nessa batalha, nesse fronte, para representar o cristianismo, representar a sociedade e desta forma, como eu falei, tanto a parte dos nossos princípios e valores cristãos, como também o acesso da sociedade à prática esportiva, ao cuidado do corpo, a prevenir doenças e fazer com que as empresas tenham mais lucratividade com funcionários que faltam menos no trabalho por conta de saúde. Com certeza. Mas deixa então aí a tua mensagem para o pessoal que de repente está ficando curioso, né? Daqui a pouco o Tiago vai estar aí como um candidato, né, ao Legislativo de Ribeirão Preto oficialmente pelo Partido Novo, né, Tiago? E aí você então já vai conhecendo um pouco mais do Tiago e ver se realmente você tem afinidade com as propostas dele, porque já tem uma história de vida aí, né, Tiago? Já tem uma história de vida, já tem um viés social, é um cristão, né? E é alguém que realmente já tem sido relevante para a sociedade. Deixa aí então, Tiago, uma mensagem para quem está nos ouvindo. Perfeito. Eu gostaria de dizer que nós temos que saber aquilo que nós colocamos, a quem nós delegamos para que defendam as nossas cidades, defendam as nossas leis, defendam a nossa vida.
O poder legislativo, ele tem uma carta branca, pastor, de poder cuidar e transformar uma cidade, seja ela para o bem, seja ela para o mal. Então, desde o fator saúde, eu falo para vocês, da mesma forma que vocês têm que ter ponderação e saber que cuidar da saúde é um dever de todos, também o fator cívico, que é as eleições e cobrar os seus representantes políticos, também é um dever de todos, seja ele cristão ou não. Então, da mesma forma que nós temos a obrigação de levar o evangelho a todas as nações, nós temos que prezar essa liberdade para que o evangelho chegue em todos os lugares. Então, dos principais pautas que eu defendo, além do social, que o esporte ele promove essa interação, tira a criança das ruas, previne com que ela não entre no caminho das drogas, cuida da saúde das pessoas de forma preventiva, que afasta ela mais do SUS, de afastamento do trabalho, então tem todo esse fator social. A prática esportiva para a sociedade, ela também vai envolver a parte da educação, como nós já mencionamos, em relação à atenção do aluno na sala de aula, ao respeito à hierarquia do professor, saber que o professor, assim como numa escola cívico-militar que nós estamos trazendo para Ribeirão Preto, exige esses valores e princípios e o modo patriota, é fazer com que o esporte ele seja essa ferramenta que auxilia também. E também no fator da segurança pública. Por quê? Porque a criança que se envolve com o esporte, dificilmente ela se envolve com o crime. Que bacana, bacana. Tiago, quero te agradecer muito, viu? Você ter nos prestigiado aí com a tua presença aqui no Papo de Sexta. As portas da ON estão abertas aí para todos. O Tiago está aqui conosco, mas se você também está pleiteando aí, né, uma vaga no Legislativo de Ribeirão Preto, quiser estar conosco, é só entrar em contato aí através do nosso WhatsApp, 16 99627 0689. Nós estaremos aqui batendo papo, né, com todos aqueles que quiserem, né, fazer uso aqui da ON Web Rádio para trazer suas propostas. O Tiago está aqui conosco hoje, nos procurou e as portas estão abertas, viu, Tiago? Tá bom? Eu agradeço. Que só você deixar uma última mensagem, sim. pastor. É isso que eu, complementando o que o senhor disse, é isso mesmo, conheçam o nosso trabalho. Importante. Veja aquilo que nós já fazíamos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós temos propostas para fazer. Sim. Assim como para o Executivo, através do Marco Aurélio Martins, e para o Legislativo, na qual eu estou como um dos que estão pleiteando essa vaga, conheça o nosso trabalho, nos mande mensagem, mande as orientações do seu bairro, os problemas do seu bairro, que nós temos o prazer de estar aí porque nós estamos para trabalhar, fazer realmente cumprir aquilo que Deus nos entregou. Aí, bacana mesmo, Tiago. Obrigado, viu? Obrigado. E o Marco Aurélio, vamos ver se a gente consegue depois também bater um papo com ele. Ele vai estar conosco aqui com certeza, né? Assim como todos os outros candidatos que estão pleiteando aí uma vaga, seja no Executivo, seja no Legislativo aqui de Ribeirão Preto. E obrigado mesmo, viu? Eu quero de novo, rede social do Tiago é @Tiago Mirantos. Tem o S no final, tá bom? Tiago não tem H. Tiago Mirantos, você encontra aí no Instagram, no Facebook, também no YouTube, né, Tiago? Então tem muita coisa do Tiago aí.